Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Olha aí, irmão, fácil demais, né? Gênesis 1, comecinho da Bíblia. Passou 2 páginas. Está aí, Gênesis capítulo 1. Obrigado, irmão Célio. Quem for achando vai dizendo amém. Nós vamos ler somente 2 versículos. O versículo 26 e o 27, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Versículo 26. E Deus disse: façamos, você está vendo que Deus está usando o plural, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Meus amados irmãos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Logicamente, nós sabemos que devido ao pecado, essa imagem e semelhança que havia em nós, lá no começo, na criação, ela foi desfigurada devido ao pecado. Mas, entre outras coisas, essa questão de que Deus nos fez sua imagem e semelhança, significa que nós temos alguns atributos que Deus tem, como de dominar os peixes que Ele nos concedeu, de dominar tudo na terra. Também nós temos o atributo, irmãos, de criação na mente. Nós somos seres humanos criativos. E também nós temos aí, irmãos, como semelhança de Deus, a questão de nos relacionarmos. Nós nos relacionamos tanto com o nosso semelhante, como com o próprio Deus. Deus, Ele é um ser relacional. É por isso que eu chamei a atenção dos irmãos, quando ele disse assim, façamos. Porque aqui ele estava como se estivesse, Deus, como se estivesse numa reunião, né? Aqui, decidiram fazer o ser humano. E quem eram essas outras pessoas que estavam com ele? Era Deus, o Filho e o Espírito Santo, que a gente vê também no começo aqui da criação, que o Espírito Santo de Deus, ele estava sobre a face das águas, trabalhando. Deus, Jesus era a palavra que era ministrada por Deus. Então, a criação foi feita em concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o ser humano a nossa, é no plural, senão era no singular. Eu faço o ser humano a minha imagem, a minha semelhança, mas ele está usando o plural. E nós, irmãos, herdamos essa característica de nos relacionarmos. E nós, a sua semelhança, nós fomos feitos com características para nos relacionar. E especialmente com Ele, com Deus. Os irmãos estão acompanhando aqui, irmãos? Tanto é, irmãos, especialmente com Deus, que nós temos essa capacidade de nos relacionar, que nós só vamos ser totalmente alegres, totalmente satisfeitos, quando nós tivermos nos relacionando com Deus. E essa era a vontade de Deus desde o princípio. Tanto é que Deus, toda a tardinha, diz a Bíblia, na viração da tarde, ele ia conversar com Adão. Mas, esse era o projeto de Deus, mas, infelizmente, não ocorreu conforme Deus havia planejado para nós, porque Adão preferiu quebrar o relacionamento pecando. Porque onde há pecado, irmãos, Deus não habita, né? Deus, ele não comunga com o pecado.
É por isso que, se nós pecarmos, e todos nós somos pecadores, nós temos que logo pedir perdão a Deus, e Jesus, que morreu pelos nossos pecados, se nós temos sinceridade diante de Deus, nossos pecados são apagados, segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, nós hoje podemos encontrar no gênero humano, no ser humano, alguns níveis de relacionamento com Deus. Todo ser humano se relaciona com Deus, mas em alguns níveis diferentes. Nós vamos começar, irmãos, pelo nível de Criador com a criatura. Que nível é esse, pastor? É um nível, irmãos, que Deus exerce o seu amor, mas é um amor exercido unilateralmente, ou seja, é só uma via, é de Deus para a criatura, e não há o retorno da criatura para o Criador. Por quê? Porque, irmãos, mesmo as pessoas sem conhecerem a Deus, como revela a Escritura, mesmo as pessoas sem nunca ter ouvido falar de Deus, assim mesmo, irmãos, Deus ele vai suprir todas as necessidades básicas dessa pessoa. É por isso, irmãos, que nascem as fruteiras, é por isso, irmãos, que os animais dão leite, dão carne, porque tudo é suprimento de Deus para aqueles que, mesmo sem conhecer a Deus, Deus vai suprindo. É por isso que Deus toca o coração bondoso para dar alimento para quem está embaixo de um viaduto, dar uma roupa para quem está... Porque Deus vai usando as vidas através da sua semelhança para abençoar aquelas vidas. E isso se chama, na teologia, se chama graça comum. Ou seja, é a benevolência de Deus para com todos aqueles que Ele criou. Amém ou não amém, irmãos? Da mesma maneira são com os animais. Deus supre todos os animais. Quando a gente vê aqueles documentários, irmãos, lá da África, é interessante, né? A gente vê, irmãos, ali o predador pegando a caça, a gente fica com pena, irmãos, daquele animal que está sendo morto, né? Ali pelo leão e tudo. Mas, irmãos, isso tudo faz parte de um complexo da natureza que Deus organizou, geriu, e é assim que vai se perpetuando as espécies, não é isso? E isso, irmãos, esse cuidado de Deus com o ser humano se chama graça comum. A criatura depende de Deus, mesmo não reconhecendo ou até negando Ele, mas a criatura sempre vai depender do Criador. Tá certo, irmãos? Veja só o que diz o Salmo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Diz o insensato. O que é um insensato? O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa louca. Diz o insensato no seu coração, quando ele pensa: não há Deus, não crê que há Deus. Aí a palavra de Deus continua dizendo: são corruptos e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e justamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E é por isso que nós precisamos de Jesus, porque todos nós somos pecadores, né? Mas o insensato diz no coração: não há Deus, eu não creio que há Deus. Mas assim mesmo Deus supre a necessidade deste ser humano. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, a gente pode muito bem ver o que eu estou dizendo aqui para os irmãos esta noite, que Deus ele olha por todos, e isso se chama graça comum. Vai mais para frente, Sara, por favor. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre o justo e o injusto. Ou seja, Deus não vai dizer assim: não, eu vou suprir só o roçado daquele ali que tem temor a mim, que olha para mim. Não, Deus ele manda chuva sobre os bons e os maus. Deus abençoa, irmãos, o justo e o injusto. Ele supre as necessidades de todos os seres humanos, todas as criaturas, independente se ela crê nele ou não.
mas Deus tem essa graça comum, essa benevolência de Deus para com todos os seres humanos. Há um outro versículo em Atos, capítulo 14, versículo 15 ao 17. Lembrando os irmãos que hoje é culto de doutrina, amém, irmãos? E a gente lê muita palavra, porque é um culto de ensinamento. Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuva do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Mais claro do que isso, impossível, amém, irmãos? Então, Deus abençoa a todos, irmãos, nas suas necessidades básicas, amém? Nas suas necessidades básicas. Esse, irmãos, primeiro nível de relacionamento, eu vou falar alguns níveis de relacionamento, é o nível do Criador com a criatura. Ele tem um amor, embora seja unilateral, né? É uma via de cima para baixo. E aí, irmãos, esse nível de relacionamento, ele pode ser explicado, mesmo que uma pessoa seja ignorante com relação a Deus, ou mesmo que a pessoa seja indiferente com relação a Deus. A pessoa já ouviu falar de Deus, mas assim mesmo não quer saber de Deus. Assim mesmo, Deus vai suprir a necessidade básica. E até mesmo aqueles que estão na igreja e por falta de constância na sua vida com Deus e nas suas prioridades invertidas, que estão buscando mais as coisas deste mundo material do que buscando a Deus, assim mesmo Deus vai suprir as nossas necessidades. Ele, no entanto, está sempre, irmãos, Deus, tomando essa iniciativa de relacionamento, sempre parte de Deus, porque a base do relacionamento de Deus é o que, irmãos? O amor. Diga, o amor. É o amor. E é por isso que ele abençoa, irmãos, independente, tá certo? E para concluir, irmãos, veja só o que 1 João escreve na sua carta, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Esta é a conclusão de João, quando ele escreve isso. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus não disse assim, não, olha, você se ajeite, fique bom, largue tudo que me entristece, que aí eu vou enviar meu Filho. Não. Deus nos amou tanto que, embora nós estivéssemos distante dele, em pecado, ele enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Então, independente da nossa reciprocidade com ele, ele ainda supre todas as nossas necessidades básicas para que a gente possa sobreviver. Esse primeiro nível de relacionamento, irmãos, é de Criador com a criatura. Amém? O segundo nível de relacionamento, irmãos, é de filho com pai. E aqui, irmãos, a gente começa a ter um pouco mais consciência, não de todas as criaturas, mas daqueles que estão mais presentes, né, no relacionamento com Deus. Mas até nesse relacionamento, irmão, de pai com filho, é um relacionamento que vai ter um pequeno problema. Que problema é esse, pastor? É um amor egoísta, irmãos. Não da parte de Deus, mas do filho para com o pai, é um amor egoísta. Isso, irmãos, quando nós exercemos esse amor,
isoladamente. Representa um amor egoísta. Que amor egoísta é esse? É que a gente se confia que é filho e que nós temos um pai. Aí, irmãos, a gente fica querendo egoisticamente que o pai satisfaça todas as nossas vontades, os nossos desejos. Assim como um filho, irmãos, que é uma criança e quer que o pai ou a mãe satisfaça as suas vontades, os seus desejos, os seus caprichos. Assim, irmãos, somos nós no relacionamento, muitas vezes, de filho com pai. Eu estou falando do segundo nível de relacionamento. Talvez não seja o seu nível de relacionamento, mas há um nível de relacionamento que é o nível de egoísmo, irmãos. E quem exerce esse nível ainda é criança, ainda é bebê. Ainda é bebê. Porque, irmãos, ele está naquele nível. Me dá, papai. Me dá, mamãe. Se não me der, eu me escabelo. Se não me der, eu choro. Eu faço aqui um escândalo. Amém, irmãos? E aí a criança, irmão, o bebê, ele precisa de aconchego. Ele precisa de ser alimentado. Ele precisa de amor, ele precisa de atenção. E aí isso deve fazer parte dessa fase da vida aqui, desse nível de relacionamento. Porque na igreja, irmãos, tem diversos níveis de relacionamento. E tem pessoas que não compreendem isso. Tem pessoas que querem que toda a igreja seja madura na fé, que toda a igreja já seja um pregador, já saiba a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, já ande como um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas até os discípulos que andaram com Jesus, irmãos, não tinham o mesmo nível de maturidade. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E aí muitas vezes nós estamos querendo, irmãos, que todos andem igual. E aí quem está sendo bebê somos nós. Meninos na fé, crianças na fé. Querendo fazer com nossos irmãos o que nem Deus faz. Deus deixa a pessoa amadurecer. E aí, meus queridos irmãos, esse relacionamento, irmãos, de pai com filho, ainda exige um pouco de imaturidade. Aliás, é muita imaturidade. É aquele relacionamento de bebê mesmo, que é dependente do pai para tudo. E às vezes quer brincar com a faca, o pai não dá, e fica fazendo escândalo. E às vezes quer ir para beira de um precipício, o pai não deixa, ele fica achando ruim. É o bebê, é imaturo. Em nosso relacionamento com Deus, irmãos, esse tipo de amor, que é o amor que só quer, ele não é de todo errado, irmãos, em si. Pois todos nós, irmãos, quando nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos devido a alguma necessidade que nós tínhamos. Amém ou não amém? Ou você só foi até Deus porque você disse, não, eu não preciso de nada. Eu sou muito bom, mas eu vou lá para Deus. Se Ele quiser, eu até ensino Ele algumas coisas. Não, irmãos, todos nós viemos a Deus porque nós necessitávamos. Em alguma área da nossa vida nós necessitamos. Em primeiro lugar, na área espiritual. Porque o homem sem Deus, irmãos, vai ficar faltando uma parte dele, irmãos. Porque nós, irmãos, somos carne, o corpo. Nós temos uma alma, que são a sede das nossas emoções, das nossas lembranças. É onde está sendo trabalhado ainda o nosso pensamento, é a alma. E nós temos o Espírito, é o que nos dá acesso a nos comunicarmos com Deus. Só quem tem um Espírito, irmãos, ele vai se comunicar com o Espírito Santo de Deus. Tem um relacionamento, ouve Deus falar, fala com Deus. E aí, quando tem esse relacionamento do Espírito, a nossa alma vai ser trabalhada. A nossa alma vai ser tratada. Aquelas emoções que tinha em mim, que antes faziam mal,
eu mirava, aquela coisa que eu tinha antes de conhecer Jesus, ela vai sendo moldada, irmãos. Vai sendo modificado, o pensamento vai sendo modificado. É por isso que às vezes você vê uma pessoa que antes você conhecia, era uma pessoa que, misericórdia, recebe Jesus, passa alguns anos, você vai ver aquela pessoa, você diz, meu Deus, o que foi que houve com essa pessoa? Aí a pessoa diz, foi Jesus que me lavou pelo seu sangue, agora eu sou uma nova criatura. Não é isso, irmão? E é por isso que às vezes a gente diz assim, quando tem uma pessoa que está naquele nível que ninguém suporta, aí você leva a mão na cabeça e diz, só Jesus na causa. Não é assim que diz? Porque tem coisas que só Jesus pode fazer, amém, irmãos? Então nós fomos a Jesus porque nós precisávamos de alguma coisa, da paz que só Jesus pode dar. Nós fomos até Jesus por segurança, precisávamos de segurança, de amor, de estabilidade espiritual, estabilidade material, estabilidade relacional. Alguma necessidade nós tínhamos, irmãos, e por isso nós fomos até Jesus, irmãos. Porque o Evangelho são as boas novas de salvação. Amém, irmãos? Nós recebemos a boa notícia e corremos para Jesus. Eu preciso disso, eu estou sobrecarregado, eu estou oprimido. Aí Jesus diz, aquele que está sobrecarregado e oprimido, vinde a mim que eu vos aliviarei. E aí nós vamos até ele e nós somos aliviados. E todos nós fomos porque precisávamos de alguma coisa. Então, a princípio, irmãos, não é errado a gente ir a Jesus por causa das nossas necessidades. Quem começa a nova vida com Deus, precisa, irmãos, de cuidados especiais. Precisa quem cuide das suas feridas. Precisa, irmãos, quem cuide das suas feridas emocionais, espirituais. Quem vai até Cristo, irmão, precisa ser carregado no colo, porque ainda é um neném. Amém? O problema, irmãos, o problema é que esse período de neném, irmãos, ele tem que passar. Ele tem que ser passageiro, irmãos. Porque se não amadurece e fica sempre um bebê, irmãos, não vai ser um bebê saudável. Se você tem um bebê, o bebê não sai dos 8 meses, irmão, tem alguma coisa errada. É ou não é, irmãos? Você vai ver se é a alimentação, você vai ver o que está de errado com o bebê. Porque ele, da forma natural, ele tem que amadurecer, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver. E aí, se você é um bebê, e você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos na igreja e só quer me dá, papai, senão eu largo tudo, saio da igreja, me dá, pai, me dá, não vai dar não. Não pode, irmãos. Não pode ter a vida toda como bebê, não. Tem que crescer, né? Não é isso, meus irmãos? Aí Paulo, irmãos, ele percebe esta dificuldade na vida de algumas pessoas, e ele vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 3, 1. Paulo, na igreja, ele vendo esses irmãos, ele diz assim, Paulo, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. São bebês, crianças. E Paulo, ele diz isso, irmãos. Também, mais na frente, vai um pouquinho mais para frente, Sânia. Como era criança, Paulo está dizendo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Tem que tratar como bebê, irmãos, é pisando em ovos. Amém ou não amém? Você vai pegar uma tigela de pirão, de mocotó, de boi, fazer um pirão bem bom, e vai dar na boca de uma criança de 3 meses? Vai, quem que faz isso aí? As mães experientes aí. Hã? Se não quiser botar na boca do bebê, pode trazer para o pastor, que o pastor dá um pirão, viu? Não é brincadeira. Mas é assim, irmão, ninguém pode pegar um bebê, irmãos, e querer dar pirão não, irmãos. Primeiro é o leitinho.
Falar em leite, irmãos, eu estava estudando uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. Você sabia que o ser humano é o único ser vivo que toma leite ainda depois de adulto? E o pior, toma leite depois de adulto e não da espécie dele, ó. Toma da vaca ainda. Tá meio diferente o negócio aí, não tá, irmão? Nenhum animal adulto toma mais leite, irmão, só o ser humano. É animal racional e toma leite, né? Então, meus irmãos, a criança ela precisa de leite, para ela ir se fortalecendo. Aí quando tiver uma faixa já adulta, aí ela vai comer, irmão. Aí você pode botar pirão, aí você pode botar comida forte, porque ela já vai estar adulta. O autor de Hebreus também, ele identificou esse problema das crianças na igreja. Ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, ou seja, já estava com muito tempo na igreja, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passam a ter necessidade de o quê, irmãos? De leite, e não de alimento sólido. Por quê? Porque são crianças. Não se alimentaram da palavra, não amadureceram, e são necessários pregar tudo de novo, porque não pode pregar uma palavra mais dura, porque não estão ainda preparados para comer um alimento sólido. Estão preparados somente para ter o leite. Muitos irmãos, infelizmente, têm estacionado nessa fase de criança, no relacionamento com Deus, de filho com o pai, um relacionamento egoísta, só quer receber do pai, são crianças imaturas, e essas crianças, irmãos, não estão prontas a servir a Deus, porque elas só querem ser servidas. Os irmãos estão compreendendo? Então não estão prontas de um relacionamento mais sério com Deus, porque elas só querem ser servidas, não podem servir a Deus ainda. Ficam reclamando atenção para si, para seus problemas, para a sua comodidade. Por quê? Porque ela está trabalhando com amor egoísta, só pensa em si. Só pensa em si. Ela não pensa no seu semelhante, no seu irmão, não pensa em Deus, só pensa em si, em ser satisfeito na sua vontade. Então não são capazes ainda de fazer nenhum sacrifício por Deus, mas espera que os outros se sacrifiquem por si. Não pensam no bem-estar dos outros, só no seu próprio. Os irmãos compreenderam o segundo nível de relacionamento aí, irmãos? Vamos para o terceiro. Para a glória de Deus, eu sei que você não está no primeiro nem no segundo, amém? Vamos para o terceiro nível de relacionamento. Pela fé, você não está no primeiro nem no segundo. Eu creio, irmão, que aqui já saímos da fase da criancice. Posso ouvir um amém da igreja? Qual é o segundo nível de relacionamento, irmão? É de servo com o Senhor. Esse segundo nível de relacionamento, irmãos, é um amor de Deus condicional. Tem que ter algumas condições para que esse amor ocorra na plenitude. Vamos ver aqui. Nós falamos o que, irmão? Das crianças, amém? Esse segundo nível de relacionamento aqui, irmão, já é o nível da adolescência na fé. É quando, irmãos, a gente sabe que o adolescente, ele é capaz de fazer algumas tarefas, amém? O pai chega para o filho, meu filho, vem cá, vai capinar ali aquele jardim. O menino vai e faz. A mãe manda a menina lavar os pratos, ela vai. Os adolescentes, eles podem ajudar os pais em alguma coisa. Meu filho, vem cá, vai lá na bodega. Ainda tem bodega? Tem, irmão? Porque eu sou do tempo da bodega ainda, né?
Vai lá na bodega, né? Eu sou do tempo, irmão, ainda que comprava manteiga, irmão, por peso. Vai lá, compra 250 gramas de manteiga. Eita, menina, é o novo. Compre meio pacote de macarrão. Olha aí, irmão. É, irmão, tinha isso, viu? Quem já passou por essa fase? Eita, irmão, olha, não é só o pastor que está sozinho nessa, não. Rapaz. Já tem um bocado de gente aqui, funcionário do INSS, rapaz. Estou brincando, viu, irmão? Então, o adolescente, irmãos, ele é capaz de realizar muitas tarefas domésticas. Ele lava o carro, ele cuida do cachorro, ajuda o pai, ajuda a mãe. Esse é o adolescente. Mas tem um porém, irmãos. Ele faz tudo com eficiência, mas a sua motivação é proporcional à recompensa do seu trabalho. O adolescente é assim. Pai quer que eu lave o carro? Eu lavo, pai. Mas o pai vai me dar o dinheiro para ir para o cinema? Ele quer trabalhar para o pai, ele já pode ajudar o pai, ele já pode... Ah, não é mais assim não, agora eu olhei para a Lívia e me lembrei. É um negócio de um Pix, né? Pai, cadê o Pix? Não é mais me dar o dinheiro não, é o Pix. Aí quando a gente manda, Deus chama os adolescentes, né? Para trabalhar para Ele. Nós estamos falando do relacionamento de servo com o Senhor, amém? Aí o adolescente vai dizer, eu faço, Senhor. Mas o que é que eu ganho com isso? É para mim assumir o ministério? Assumo. Mas o que é que eu vou ganhar com isso? Porque ele está pensando em trabalhar para o pai, mas quer ter algum retorno, irmãos. Ele quer alguma coisa. Ele não quer trabalhar só pelo amor. É um amor que é baseado em troca. Em troca. Se Deus me der, aí eu trabalho na obra dele. Aí eu faço para ele. Eu faço, Deus, mas eu quero uma mesada. Eu quero sair com o carro no final de semana. Quero sair com meus amigos. E o mesmo pode acontecer na vida espiritual, meus irmãos. O mesmo pode acontecer na nossa vida espiritual. Esse nível de relacionamento é aqueles que estão crescendo na vida cristã. Eles descobrem que tem um dom que Deus deu. Tem um talento, uma capacidade, uma habilidade dado por Deus. Tem um potencial nas suas vidas. Está apto para prestar serviço, para cumprir tarefas para o reino de Deus, para cumprir tarefas na obra de Deus, servir na igreja, servir nos irmãos. Mas, queridos irmãos, eu só vou se tiver a mesada, né? Tem que ter alguma coisa, Deus. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu dele mesmo. Aliás, ele descreveu a visão dele, né? Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 4. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Vejam bem, irmãos. Ele está falando aqui, irmãos, dessa responsabilidade de ser encarregado dos mistérios de Deus. É isso que aquele que é chamado para a obra de Deus é. E aí, o que acontece? Não é ainda maduro o suficiente, assume um cargo, e aí, irmãos, fica magoado. Ah, eu não vou mais fazer, não. Porque isso, o irmão olhou para mim assim, chega com a cara ruim para os irmãos na igreja, coisa de adolescente, irmãos. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Ah, mas eu faço, eu sou fiel ao Senhor com meus dízimos, eu trabalho na obra do Senhor,
mas aí até agora Deus não me abençoou no que eu queria, eu ainda não fui honrado da maneira que eu queria, eu ainda não tive o reconhecimento que eu queria, então agora eu vou me isolar, não vou mais ajudar não. Adolescente. Não foi isso que aconteceu com o irmão do filho pródigo? Porque o irmão do filho pródigo, irmãos, o filho pródigo foi embora para o mundo, mas o irmão ficou, irmãos. Ele permaneceu em casa, mesmo tendo recebido a sua parte da herança. Ele trabalhou fielmente para o seu pai, trabalhou duro na fazenda, mas quando o seu irmão retornou, e o pai ali recebeu ele com a festa, ele se revoltou. O filho mais velho ficou irado e não quis entrar na festa. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor, tenho suado aqui nesta obra, todos esses anos, eu fui como um escravo para o Senhor, eu nunca desobedeci às suas ordens, mas nunca fui reconhecido, o Senhor nunca matou um carneiro para mim, então, o Senhor nunca me deu um cabrito, para me festejar com meus amigos, então o negócio não pode. Mas quando volta para casa, esse seu filho, quando voltou para casa, esse seu filho esbanjou com as prostitutas, o Senhor matou um novilho gordo para ele, e aí fica com raiva porque o outro está sendo honrado, e ele não. Se você costuma agir assim no seu serviço ao Senhor, você ainda está sendo imaturo, porque está trabalhando na expectativa de receber recompensa. A palavra de Deus diz, irmãos, que a nossa recompensa e o nosso descanso não é nessa terra, mas é lá com o Senhor. Só em nós ganharmos a vida eterna que Deus promete àqueles que recebem Jesus, é a maior recompensa que Deus já nos deu, o resto é acréscimo, que Deus vai dar. Então nós precisamos, irmãos, sair desse nível aqui de relacionamento. E nós vamos, irmãos, para o quarto e último nível de relacionamento, porque eu creio, irmãos, que aqui não tem só criatura nessa igreja, aqui não tem só criança, e aqui não tem adolescente, eu creio que já estamos no outro nível, amém ou não amém? Pois olhe para o seu irmão aí sorrindo e diga: meu irmão, você é uma bênção na minha vida. Irmãos. Nós vamos para o último nível de relacionamento, irmãos, que é o relacionamento de amigo para amigo. Não é mais criança, não é adolescente, mas de amigo para amigo. Esse nível de relacionamento aqui, irmãos, ele vai descrever a fase espiritual adulta. Olha, presta atenção aqui, irmãos. De amigo para amigo. Sabe por quê, irmãos? Porque a amizade, irmãos, é uma coisa inexplicável. Eu tenho bons amigos. Quantos tem bons amigos aí, irmãos? É uma pena que meus bons amigos, a grande maioria, eu tenho bons amigos aqui, mas os grandes bons amigos que eu tenho não são próximos de mim, estão distantes. Mas é um relacionamento inexplicável, irmãos, porque descreve um amigo com outro amigo, um vínculo de duas pessoas, de sentimentos, compromissos, fidelidades, que são compactuadas com esses dois amigos, irmãos, em toda e qualquer situação. Se você está passando um problema, uma dificuldade, o amigo, irmão, ele chega para lhe ajudar. O amigo escuta, o amigo lhe aconselha, o amigo está junto em todos os momentos. O amigo, irmãos, ele vai estar com você em toda e qualquer situação. É na dor e é na alegria. É assim ou não é?
Então, ninguém se torna amigo de outra pessoa seguindo um padrão de regras. Não. Ou um manual de amizade. A amizade simplesmente acontece. Eu comecei a me relacionar com aquele rapaz ali, agora nós somos amigos. E começamos a ter um vínculo de amizade, e agora nós temos ali um companheirismo. Ele me escuta, eu escuto ele, eu ajudo ele, ele me ajuda. Mas não foi nada, não, vou arranjar um amigo, vou procurar. Não é assim não, irmãos. É um negócio inexplicável, ninguém se torna amigo de outra pessoa seguindo alguma regra, não. É um mistério, irmãos. A amizade é um mistério. Sabe por quê? Com o amigo, eu estou falando de amigo verdadeiro, viu? Eu não estou falando de colega. Estou falando de amigo, de amizade. Com amigo você pode abrir o seu coração. Você pode derramar, sem medo. Sem medo. De que depois o que você falou para ele vai ser usado contra você. Não, porque amigo eu sei, eu conheço. Eu posso contar os meus segredos para ele. Sem medo, sem temor. Porque ele é verdadeiramente meu amigo. Eu exponho minha intimidade. Eu conto os meus sonhos. Eu sei que ele não vai estar fazendo oração contrária, querendo roubar os meus sonhos. Não. Ele não vai querer me ridicularizar quando eu contar os meus sonhos, os meus projetos. Ele não vai falar de meus fracassos, das minhas falhas. Não vai estar apontando o dedo na minha cara. Eu não tenho medo de conversar com ele, medo de ser rejeitado. Esse é o amigo, irmãos. Porque o amigo verdadeiro, ele tem um interesse genuíno em seu bem-estar, na sua vida. Ele quer lhe botar para cima, ele quer lhe ajudar. Ele vai conviver com você sem segundas intenções por trás, sem hipocrisia, sem falsidade. Quantos estão compreendendo aí, meus irmãos? Esse é o verdadeiro amigo, irmãos. Um amigo serve o outro e não vai cobrar pelo serviço prestado, não. Ele vai ter prazer de ajudar o seu amigo. Você faz qualquer coisa e a qualquer hora, movido pela amizade sincera. Sincera. Então, o que há por trás da amizade, irmãos, é um amor verdadeiro, que nós chamamos do amor incondicional que Jesus tem por nós, é o amor ágape, porque ele vai estar liberando a perfeição, ele vai fazer para você sem esperar nada em troca. Não é que eu vou fazer para ele para depois ele fazer para mim, e se ele não fizer eu fico com raiva. Não, ele vai fazer porque ele me ama num certo aspecto, né? É o que Deus, irmãos, faz por nós. Deus, no seu amor incondicional, foi isso que ele fez por nós. Embora nós pecadores, ele nos amou de uma maneira tal que enviou o seu único filho para morrer por nós. Ele não esperou a nossa reação. Ele não esperou, irmãos, que nós viéssemos mudar as nossas vidas. Não, ele enviou seu filho para morrer por nós. Deus nos ama, apesar de tudo, e sempre está utilizando os meios para desenvolver esse amor para conosco. Num determinado momento de convivência com seus primeiros discípulos, Jesus disse o seguinte, João 15:15. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Já não chamo vocês de servos. O servo era o que aí na nossa lista, quem se lembra? Era o adolescente, né, irmãos? Estava trabalhando, fazendo, mas... E Jesus está dizendo, já não chamo mais você de servo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de quê, igreja? De amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, não guardei nada. Os segredos meu com o Pai, eu passei tudo para vocês, porque vocês são amigos. Eu lhes dei a conhecer, eu revelei tudo para vocês,
porque agora vocês são meus amigos. Olha que nível de relacionamento, irmãos, que nós podemos ter com Deus, um nível de relacionamento de amigos, de discípulos de Jesus. Amém? Jesus, irmãos, Ele deseja manter esse nível de relacionamento para conosco, de amigo. Ele quer nos ter como amigo. E se você é amigo de Jesus, você vai servir a Jesus simplesmente porque você ama Jesus com amor incondicional. Não é porque eu vou servir a Jesus esperando o meu amigo me pagar, não. Eu só sirvo a Jesus se Ele me der. Não, eu sirvo a Jesus porque eu o amo com amor incondicional, porque Ele é meu amigo. Então nós não estamos esperando nada em troca, nenhuma recompensa, nem dele, nem da igreja que representa Ele aqui na terra. Nós servimos a Jesus, irmãos, porque nós queremos o bem-estar de Jesus e da igreja e de tudo que Ele tem comandado. E aí, se nós fazemos Ele porque nós amamos a Ele, nós nos tornamos fortes, irmãos. Nós superamos críticas, nós superamos, irmãos, a indiferença, o anonimato. Seja lá o que for, nós vamos continuar servindo o nosso amigo. E da mesma maneira, Jesus, quando a gente tem esse nível de relacionamento com Ele, Ele se torna nosso amigo, e Ele vai chegar sempre na hora certa, para nos ajudar nas nossas dificuldades. Ele vai nos ajudar no nosso suprimento, quando estiver faltando. Jesus, como um bom amigo, nesse nível de relacionamento, Ele vai chegar e vai suprir as nossas necessidades. Não falta, meus irmãos. Como você tem se relacionado com Jesus, dentro desses 4 níveis? Como você está se relacionando com Ele? Porque Jesus, Ele nos ama e Ele quer se tornar, se ainda não é, o nosso Salvador, o nosso Pai e o nosso amigo. É isso que Jesus quer de nós, irmãos. Então, se você ainda não recebeu Jesus, entregue sua vida para Jesus. Se você está na fase de criança, busque mais as vitaminas do céu, né? Para sair dessa fase, se desenvolver. Se está na fase de adolescente, busque passar para a fase de maturidade, que é a fase do amigo. É a fase que nós temos relacionamento com Deus, sem estar cobrando o Senhor, e tendo a certeza, a confiança, a fé, a maturidade, que Deus, Ele pode vir ao nosso socorro quando a gente estiver na necessidade, porque Ele é amigo. Amém? E que esta noite, eu sei que o nosso Salvador, que o nosso Pai, o nosso amigo está aqui esta noite. E Ele pode, esta noite, como um Pai, nos acolher, nos abraçar, nos envolver, nos consolar. Ele pode, como nosso Salvador, abrir as portas para o céu esta noite, porque para isso Ele veio, morreu pelos nossos pecados. E Ele pode, como nosso amigo, olhar para o nosso coração esta noite e dizer: rapaz, o meu amigo está passando, a minha amiga está passando essa luta, essa dificuldade. Esta noite eu vou conceder a ela. Esta noite eu vou abrir a porta do céu na vida dela e vou realizar um milagre. Vou realizar um milagre na vida do meu amigo. Vou curar essa enfermidade. Eu vou sim abrir aquela porta que tanto ele tem pedido, porque ele é meu amigo. Ele tem se relacionado comigo como um amigo. Amém? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus?